Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que para este assunto foi ideal a gente escolher. Hoje nós vamos entrevistar Felipe Augusto Regarde. Tudo bem, Felipe? Como vai? Tudo bem, irmã Vera. Paz e graça, que Deus abençoe e guarde e ilumine. É uma bênção poder estar aqui junto com você, com quem nos acompanha nesse momento, participando desse momento católico, cheio de paz, cheio de unção e graça de Deus. Felipe, e por que esse nome Regarde l'Étoile? Então, Regarde l'Étoile é o nome da missão que Deus me inspirou a colocar, né? É uma frase em francês que significa olhe a estrela, onde a estrela é o coração da Santíssima Virgem Maria, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós devemos sempre olhar para essa estrela, né? Para esse coração, para que através desse olhar, também esse coração que é Jesus, irradie o seu amor e a sua graça ao nosso olhar também e ao nosso coração, e que através disso a gente irradie esse amor em forma de misericórdia em todo o planeta Terra. Eu acho que deu para entender mais ou menos assim. Então, Regarde l'Étoile, ele é uma frase, mas é também uma mensagem que carrega toda essa realidade. Felipe, normalmente eu começo perguntando onde foi que a pessoa nasceu e onde é que a pessoa mora. Mas a gente é lá da Paróquia Jesus Maria José, né, que tem o Padre Marcos, e que o Padre Marcos, que na época não era padre, era o Marcos, juntamente com a irmã dele também, a Alba, fazia parte de um grupo de oração, Corpo e Sangue do Senhor Jesus, que seus pais também participavam. Isso, exatamente. E aí o Padre Marcos, quando a sua mãe estava esperando você, né, no ventre, ele pôde abençoar o filho, né, dela, né, que um dia nasceu o Felipe, não foi isso? Isso. Na realidade é um testemunho que eu vou relatar aqui, né, que é um testemunho principalmente com a minha mãe, né? Os meus pais, eles justamente tinham uma amizade com o Padre Marcos. Eles faziam parte de um grupo no Colégio Marista Cearense, que é justamente esse, né? Corpo e Sangue do Senhor. Então, minha mãe, ela poderia engravidar, né? Mas ela infelizmente tem um problema de ela não sustentar a criança no ventre dela. Então, quando chega um período, ou ela faz uma cirurgia para poder sustentar a criança, ou então ela perde a criança. Então, eu tive um irmão, minha mãe, no caso, teve uma realidade onde a criança nasceu antecipadamente, né? E, infelizmente, esse irmãozinho hoje em dia se encontra no céu, intercedendo por nós. Logo em seguida ela teve minha irmã, a qual ela se submeteu a essa cirurgia e deu tudo certo, graças a Deus. Para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, minha irmã nasceu pela intercessão de Nossa Senhora no dia 15 de agosto, o dia da Santíssima Virgem Maria, né? Então, passado 2 anos depois, minha mãe novamente fica grávida. Passado um tempo depois, minha mãe fica grávida novamente. E minha mãe, sabendo desse procedimento, de toda a realidade que ela teria que enfrentar, até mesmo de um parto normal, já é bastante complicado, ainda mais com esses detalhes, né? Então ela realmente pediu a intercessão daquelas pessoas que, vamos dizer assim, ela podia contar com a oração. E uma dessas pessoas é o Padre Marcos, que inclusive ele deu uma bênção, né, quando eu estava no ventre da minha mãe. E para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, eu nasci também no dia 15 de agosto, mesmo dia que minha irmã, né? Só que com a diferença de 2 anos. Então esse já é um primeiro testemunho aí, né, dessa graça especial da intervenção de Nossa Senhora Rainha dos Anjos na minha vida. E depois desse seu nascimento, a sua família, a formação era católica? Isso, exatamente, né? Meus pais, eles vinham de uma formação católica, eles eram católicos tradicionais, mas eles tinham um contato com a renovação carismática muito forte, né? Tanto que eu me recordo desde criança
de ver meus pais, meu pai, minha mãe, orando em línguas, por exemplo, né, que é uma oração carismática que os católicos carismáticos põem em prática os dons do Espírito Santo. Toda essa realidade dessa formação eu aprendi desde pequeno observando meus pais. E depois, na sua adolescência, você continuou perto ou longe da igreja? Então, com mais ou menos 10 para 11 anos, foi quando eu fiz a minha primeira Eucaristia. E ali, após a primeira Eucaristia, passou 2 semanas depois, eu entrei em um grupo de oração, onde esse grupo de oração é carismático. E por volta ali de mais ou menos uns 5 meses frequentando o grupo de oração, eu passei por um momento de efusão do Espírito Santo, onde eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo, com 11 anos de idade. E ali eu tive, vamos dizer assim, uma efusão do Espírito Santo, uma experiência mística com o Espírito Santo de Deus, né? E através disso, ali já desde muito cedo, começou a minha vida de oração mesmo, dentro da igreja, no aspecto mesmo bem carismático, né? E dentro da igreja ao ponto de, por exemplo, por volta ali de mais ou menos 12 para 13 anos, eu comecei a ir à missa diariamente. Felipe, e você também atua nas redes sociais, fazendo orações e fazendo também alguns ensinamentos, não é isso? Isso, exatamente. Atualmente eu tenho essa missão, que ela é toda online, né? Nesse grupo Regard l'Étoile, essa missão. Felipe, e qual é o Instagram? Regard l'Étoile. Felipe, qual é o santo que você mais se identifica? Então, eu me identifico com vários santos, né? Com vários santos. Realmente tenho uma aproximação devido à mística com o Padre Pio. Tenho uma ligação devocional muito grande com São Francisco. Mas, após eu ter uma experiência mística com uma santa da igreja chamada Hildegard, né? Após ali, uma experiência mística que eu tive com ela em 2019, hoje em dia eu verifico que a minha missão, algumas coisas que eu vivencio e realmente até em devoção, é muito ligada a Santa Hildegard. Felipe, a gente participa, né? Eu conheço você, a gente participa de forma online das missas do Padre Marcos, de forma online do grupo também NTPS, né? E eu percebo, Felipe, que muitas pessoas comentam, já existem grupos, né, que se formaram amigos, e, por exemplo, tem a Marilene, que já apareceu aqui, tem a Aline Lustosa, que já veio peregrinar aqui em Fortaleza 2 vezes. É um pessoal que, apesar de viver em outros estados do Brasil, a gente conhece. E a gente também sabe que você, de vez em quando, coloca uns comentários, né, nas missas, nas quaresmas de São Miguel das Meninas do Nosso Texto com Pedro Siqueira, e as pessoas gostam muito daquelas mensagens. Elas transmitem muita paz, né? E às vezes tem alguma revelação para alguma pessoa, né? Como é que aquelas mensagens, Felipe? Certo. Aquelas mensagens faz parte da minha missão, né? Através de um dom de ciência. Através do dom de ciência, naquele momento, tanto na missa da missa do Padre Marcos, que ele celebra, né, quanto tanto no NTPS, Nossos Textos com Pedro Siqueira, durante aqueles momentos de oração, eu tenho visualizações, eu tenho visão do que acontece do mundo espiritual naquele momento, e tenho ali, vamos dizer assim, uma moção interior, um mover do Espírito Santo, a qual me leva a escrever, a enviar aquelas mensagens, direcionando para aquelas pessoas ali naquele momento. Então é por isso, né, que quando eu perguntei quais eram os santos que você mais assim, se identificava, você falou de São Padre Pio e Santa Hildegard, que também foram místicos também. Isso, eu me identifico muito com os santos místicos de uma maneira geral, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, e de fato e de verdade com Santa Hildegard, até mesmo nessa questão do uso dos dons místicos dela, da pessoa dela, e algumas coisas que ela vivenciou.
E hoje nós vamos falar com o Felipe Augusto sobre os anjos da guarda, como a gente pode criar intimidade com os nossos anjos da guarda. Porque eu vou até me basear também, Felipe, numa missa do Padre Marcos, que ele deu no Dia dos Santos Anjos, que foi dia 2 de outubro. Quem quiser assistir a homilia do Padre Marcos, eu vou colocar na descrição desse vídeo. E também baseado no que o padre falou na homilia, eu vou fazer algumas perguntas aqui para ti, tá certo? Ok. Por exemplo, antes de falar de anjo da guarda, a gente tem que falar dos anjos, né? Quem são os anjos, Felipe? Então, os anjos são criaturas, né? Que todos eles foram criados por Deus. Eles são seres, criaturas por espírito, né? São seres dotados de inteligência, virtuosíssimos e cheios da graça de Deus. Contemplam a Deus face a face. Esses são os anjos, né? Como estão ali relatados no catecismo, desde a questão 328 até a questão 336 no catecismo, nós vamos encontrar ali sobre os anjos de uma maneira geral e até mesmo os anjos da guarda. Apesar de os anjos, certo? Fazerem parte, né, dessas criaturas que ajudam Deus, a gente tem uma frase de São João Maria Vianney, sabe? Que eu gosto muito. Se eu encontrasse um sacerdote e um anjo na minha frente, quem você saudaria primeiro e por quê? Exatamente. Aí é o que São João... Eu vou com São João Maria Vianney, né? Que ele disse que beijaria primeiro as mãos do sacerdote para depois saudar o anjo. Por quê? Porque através do sacerdote nós temos a graça de receber o próprio Deus ali encarnado, né? O anjo da guarda porta a graça de Deus ao nosso coração. Então, hierarquicamente falando, em termos na espiritualidade, o sacerdote é superior aos anjos. A gente tem as realidades visíveis e as realidades invisíveis, que Deus criou tanto as duas realidades, as visíveis e as invisíveis. E os anjos fazem parte das realidades invisíveis. Provavelmente a maioria das pessoas, ou todas as pessoas que estejam nos assistindo, Felipe, nunca tenham tido uma experiência mística com os anjos como você já teve. As meninas do grupo Nossos Textos com Pedro Siqueira, né? Elas gostam muito de falar do Pedro Siqueira, que também tem essas experiências místicas, não é isso? Então, a gente vai falar do anjo da guarda. E quando foi a partir de quando que você começou a ter essa intimidade com o seu anjo da guarda? Certo. Então, como eu relatei aqui, voltando de 11 anos, eu tive a efusão do Espírito Santo. Quando eu tive ali um contato muito forte, aflorou em mim os dons carismáticos. E desde então eu comecei a ter acesso ao mundo espiritual e de ouvir o meu anjo da guarda. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha um discernimento de saber que era o meu anjo da guarda. Inclusive, na época, eu dizia que era o Divino Espírito Santo. Passado alguns anos, por volta de meus mais ou menos 18 anos, eu resolvi fazer uma oração pela madrugada, né? Onde eu resolvi deixar-me mesmo conduzir pelo Espírito Santo e comecei a rezar o Santo Terço. Chegou num ponto onde, no lugar de Ave Maria, eu comecei a orar em línguas. Eu rezava Ave Maria, mas no lugar de sair Ave Maria, estava saindo era o dom de línguas. Até que chegou uma hora em que eu fiz um determinado som. Quando eu fiz aquele som, vamos dizer assim, ao meu redor, foi como se fizesse ali como é que eu vou explicar? Como fosse um papoco, como fosse um impacto ali que eu sentisse. E naquele momento toda a atmosfera ali à minha volta modificou. Então eu comecei a ter acesso ao mundo espiritual de uma maneira bem ampla, onde eu tive acesso a várias realidades, tanto realidades muito belas quanto realidades não tão belas, tudo isso ao mesmo tempo, junto e misturado. E naquele momento, impelido pelo Espírito Santo, eu disse: eu quero falar com o meu anjo da guarda.
Quando eu disse, eu quero falar com o meu anjo da guarda, toda essa realidade silenciou, toda essa realidade silenciou. Então eu pude escutar com clareza e nitidez: eu sou o seu anjo da guarda. E gradativamente o meu anjo da guarda foi se aproximando de mim. No momento em que isso aconteceu, eu estava na casa dos meus pais, eu estava na sala, né? E meu anjo da guarda me disse que estava na cozinha da casa. E ele foi se aproximando da cozinha até a sala da casa, foi se aproximando gradativamente, né? E no momento em que ele se aproximou, eu não vi absolutamente nada, mas eu senti uma forte, vamos dizer assim, uma forte presença ao meu redor. E ali eu vi um diálogo com ele, né? Onde uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: se você está aqui, por que eu não consigo vê-lo? Então ele me disse: porque você não está se concentrando. E aí ele me disse mais ou menos aonde ele estava. E no momento em que, onde eu olhei para onde ele, aquela voz, né, que era a voz do meu anjo da guarda, se identificava, dizia onde estava. Então, naquele momento eu comecei a ver vários pontinhos brilhosos. Esses pontinhos brilhosos, eles se reuniram como num só. E naquele momento ali se fez presente um ser de luz, né? A priori, as duas primeiras visões e contatos que eu tive com o meu anjo da guarda, eu via nessa forma de luz. Depois, com ele mesmo, eu aprendi a contemplá-lo, onde hoje em dia eu vejo ele como se humano mesmo, assim, né? Na descrição que eu vou dizer, né? Dessa maneira bem, assim como eu vejo um ser humano, pronto. Assim eu vejo o meu anjo da guarda hoje em dia. E você também consegue ver os anjos da guarda das outras pessoas? Sim. Antes de eu ver meu anjo da guarda, eu já via e já tinha acesso ao mundo espiritual, inclusive de ver o anjo da guarda de outras pessoas. Mas o meu anjo da guarda, quer dizer, o meu anjo da guarda, eu até escutava ele antes, né? Como eu disse, mas eu não tinha um discernimento correto. Muitas vezes eu achava até que era o Espírito Santo, né? E depois que eu recebi essa graça de poder vê-lo, foi que eu discerni que era ele. Mas o anjo da guarda das outras pessoas, inclusive da minha mãe, o anjo da guarda de pessoas que eu convivia, eu os via sempre. Eu agora vou fazer algumas perguntas, Felipe, baseado na homilia do Padre Marcos, do dia 2 de outubro de 2023, quando ele fala sobre alguns itens desse livro aqui. O livro é Legenda Áurea, e o autor é Jacopo de Varazze. Então, ele fala o seguinte: os anjos levam nossas orações para Deus e as almas para o céu. Exatamente. Eu não vou, assim, ele falou anjos na hora. Eu não sei se eu devo falar anjos ou se é o anjo da guarda da gente, né? Certo? Certo. Porque eles devem ter missões específicas e diferentes, né? Uma hora são os anjos, o nosso anjo da guarda. Outra hora são só os anjos, tá certo? Certo, ótima pergunta. Então, de novo, os anjos levam nossas orações para Deus e as almas para o céu. Certo. Então, os nossos anjos da guarda são responsáveis em levar as nossas orações às mãos da Virgem Maria, que é a rainha dos anjos, né? Todas as orações são levadas à Santíssima Virgem Maria. Agora, algumas vezes vão também acompanhadas das orações de outros anjos, como do São Miguel Arcanjo. Quando a gente pede a intercessão dos santos e de outros anjos, eles se unem à nossa oração. Mas quem de fato leva as nossas orações às mãos da Virgem Maria é realmente o nosso anjo da guarda, né? E na questão de quem leva as almas até o céu, é também um anjo da guarda daquela pessoa. O anjo da guarda daquela pessoa, após o julgamento dela, leva essa alma ou para o purgatório ou para o céu. E caso aquela alma seja condenada, aí de fato, de verdade, são os demônios que levam para o inferno, né?
Deus nos guarde. Isso, todo Deus mundo nos aqui, guarde, livrai todo do mundo céu. aqui quer ir para o céu. Amém. São resultados da proteção dos anjos, para que a gente possa progredir na aquisição da graça, na vida de perfeição. Isso, exatamente, né? Na nossa vida de perfeição, ou seja, no nosso progresso espiritual, né? O céu, ele se inicia aqui, né? O céu se inicia aqui, se inicia agora, né? No momento em que você se decide em seguir o caminho com Deus, ali você já vai iniciando essa jornada rumo ao céu. O nosso anjo da guarda, ele vai nos ajudar nessa caminhada até rumo à perfeição cristã, ou seja, até nós atingirmos a estatura de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso anjo da guarda, ele vai nos auxiliando, desde tarefas materiais, né, até tarefas espirituais, tudo nesse sentido, no sentido de perfeição, de nos aperfeiçoarmos até atingirmos a altura de nosso Senhor Jesus Cristo, a perfeição dos grandes santos, como São Padre Pio, Santa Francisca Romana, Santa Teresa d'Ávila e por aí vai. O anjo age em nós para que cada vez mais cresçamos na graça de Deus. Isso, exatamente, como eu acabei de colocar, né? De que a gente vai crescendo em graças ao ponto de realmente nos tornarmos grandes santos, né? Essa é a vontade de Deus para nós. E se nós, vamos dizer, aderimos a essa vontade divina, né? O nosso anjo da guarda, ele vai nos auxiliando, né? Essa é vamos dizer assim, a intenção do nosso anjo da guarda é essa, é de que cada vez mais a gente cresça na graça e intimidade com o amor de Deus e com o próprio Deus. Ele vai afastando tudo aquilo que nos impede de fazer o bem. Isso, exatamente. Vai, nessa jornada, né? Ele vai nos retirando tudo aquilo que vai nos atrapalhar, tudo aquilo que são obstáculos, né? Desde circunstâncias até mesmo de pessoas ou de medo, de situações, sim, de sentimentos, de pensamentos, né? De algumas situações em que nós nos colocamos. Agora, claro, tudo isso respeitando o nosso livre-arbítrio. É preciso que a gente colabore com a inspiração deles, né? É preciso que a gente colabore com a intuição que eles irradiam sobre nós. Repreende em nós o pecado passado para que a gente não caia de novo no mesmo pecado. Exatamente. Inclusive, tem uma frase que meu anjo da guarda se utiliza muito. Ele diz assim: lembra-se de outrora. Quando ele diz isso, eu já sei o que é que ele quer dizer. Que é justamente, eles nos auxiliam não só a cometer outros pecados passados, como até mesmo erros de imperfeição. Se você der acesso ao seu anjo da guarda, a ouvi-lo e a obedecê-lo, né? Tem muita gente que quer ouvir a voz do anjo, mas será que você vai obedecer essa voz? Isso também é importante. Além de ouvir, você obedecer o seu anjo da guarda. Então, quando a gente obedece o nosso anjo, a gente recebe essa graça de até evitar cair em algumas imperfeições. E pode até, às vezes, com intervenções violentas. Um exemplo aqui que eu vou dar, por exemplo, de Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana, uma vez ela estava numa roda de amigas, né, estava junto com amigas, e as amigas começaram a conversar conversas mundanas. E o anjo da guarda de Santa Francisca Romana se aproximou dela e disse: olha, se retire daí, ou então, né, pediu para que ela se retirasse daquele local, porque aquilo estava atrapalhando a espiritualidade dela. Ele avisou uma vez, ele avisou uma segunda vez, ele avisou uma terceira vez. Após a terceira vez que o anjo da guarda dela pediu para que ela se retirasse daquele local, e ela não se retirou, naquele momento o anjo da guarda dela deu um tapa no rosto dela. E esse tapa, ele foi tão forte, que ele fez um estalo tão grande,
que todas as pessoas que estavam ao redor naquele momento ali pararam, né, com o estalo daquele tapa que o anjo da guarda de Santa Francisca Romana deu nela. Os anjos, né? Eles nos ajudam a nos levantar após uma queda, após um pecado, não é isso? O anjo da guarda, em situações de queda, em situações de pecado, o anjo da guarda ele se aproxima de nós para nos consolar no aspecto de, através daquilo, dessa ação angélica, ele impele em nós a contrição interior, de realmente ele nos arrependermos do que cometemos, né? do erro que nós cometemos. Então o anjo da guarda naquele momento ele se aproxima e com a graça divina ele também tem ali, vamos dizer assim, de nos alertar em consciência do erro que nós cometemos, né? Justamente aqui o próximo passo que ele vai colocar aqui, o próximo item que ele vai dizer é que ele estimula a nossa contrição, o nosso arrependimento. É o que você falou, né? Pronto, é justamente isso, né? O anjo da guarda, eles provocam isso em nós, né? Essa conversão interior. E ao mesmo tempo esse consolo de Deus, né? Porque para que a gente não tenha nenhum perigo de ficarmos presos à situação de pecado, nos remoendo, sem sair do canto, e nem também que a gente não peque por escrúpulos. Muitas vezes a pessoa nem pecou, né? Mas pode achar que enfim, ficar pecando por escrúpulo, que é justamente isso, a pessoa mesmo sem pecar, ficar lembrando de outros pecados que cometeu e tudo mais, se remoendo nesse aspecto de sem sair do canto. O anjo da guarda nos auxilia para que a gente justamente se direcione a Deus, a prosseguir. Purificando os nossos lábios para nos confessar. O anjo da guarda, ele produz essa graça, né? Ele purifica os nossos lábios, assim como em Isaías, capítulo 6, um anjo, um serafim, né, tocou com uma brasa de fogo os lábios dele, purificou ele de certas palavras, de certas coisas. Assim também o nosso anjo da guarda, ele no momento da confissão, antes da confissão, ele toca os nossos lábios, toca as nossas mãos, toca o nosso coração, e para que a gente ali, naquela confissão, vá aberto para a graça do sangue do Cristo que vai ser aspergida em nossa alma através daquele momento sagrado. Nos convida a aceitar com alegria a confissão. Isso é algo muito importante também, né? O nosso anjo da guarda, ele nos dá esse sustento na alma, de nós cumprirmos aquela penitência com alegria, com docilidade, né? Com essa, vamos dizer assim, aderindo à vontade de Deus, que é justamente de nós não mais cairmos naqueles pecados confessados. Eu acho que alguns itens aqui que a gente está conversando, Felipe, as pessoas já podem estar percebendo a ação do seu anjo da guarda na sua vida. Quando a gente, né, vai procurar a confissão, para de fazer o mesmo pecado, né? Não é isso? Isso, exatamente. O anjo da guarda, o meu anjo da guarda me auxilia praticamente em tudo, né? No meu dia a dia, desde o meu acordar até mesmo o meu adormecer. Isso vale para as funções aqui na Terra, as funções materiais, mas principalmente para as funções na igreja, né? Que nos apontam para o céu, para a eternidade. Os anjos nos lembram a paixão do Senhor para que tenhamos uma verdadeira contrição. Principalmente durante o Santo Terço, né? No momento do Santo Terço, quando nós estamos rezando o terço, o nosso anjo da guarda, ele vai ali nos gerando em nossa alma essa real, vamos dizer assim, essa real vivência de mergulhar no mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os anjos, eles também impelem em nós, inspiram a nossa alma
essa santa devoção, essas devoções interiores, para que a gente cresça na graça de Deus, para que a gente contemple sobre o mesmo olhar que eles. Felipe, quando a gente está rezando sem prestar muita atenção? Quando a gente está rezando sem prestar muita atenção, mesmo assim a oração é válida, né? Toda oração ela é válida. Agora, claro que se você pedir para o seu anjo da guarda lhe auxiliar durante a oração, algumas distrações, algumas situações, elas podem até persistir, mas não durante muito tempo, porque também requer um esforço nosso, né? Uma disponibilidade nossa de nós nos aquietarmos, de nós entrarmos em quietude naquele momento ali que nós vamos orar. Mas o anjo da guarda, ele de fato nos auxilia, né? Impede muitas, nos ajuda no combate espiritual, né? E nos facilita, nos proporciona a rezarmos, inclusive toda oração que eu vou fazer eu invoco antes o meu anjo da guarda, para justamente facilitar essa comunhão, né, com o céu. Os anjos nos inflamam na caridade que habita em nós, para que a gente possa corresponder à vontade de Deus. Exatamente, os santos anjos, eles realmente nos inflamam. É uma experiência mística que eu tenho durante a Santa Missa, no momento do Kyrie eleison, né? Naquele momento os anjos ali, eu os visualizo, os anjos da guarda, portando um pequeno instrumento, abrasado do amor de Deus, um pequeno instrumento assim que se eu fosse descrever, diria que era um instrumento metálico, e eles tocam no nosso coração, justamente infundindo em nossas almas ali esse amor em forma de misericórdia, a nossa alma, nosso coração. Felipe, no catecismo, se alguém quiser consultar o catecismo para tirar alguma dúvida sobre o assunto, sobre os anjos, a pessoa vai lá no parágrafo 328, a partir dali, mais ou menos, já tem a existência dos anjos, uma verdade de fé. Quem são os anjos? Os anjos na vida da igreja. Então, o que a gente está falando aqui das realidades invisíveis pode não ser muito comum para a pessoa que está nos assistindo, certo? Mas está no catecismo. Nossa Senhora, né, recebeu a visita de um anjo, que foi o anjo Gabriel. O arcanjo, né? Gabriel, exatamente. E na Bíblia a gente tem também outros anjos, que é o Miguel, né? Está lá em Apocalipse. A gente também tem Rafael no livro de Tobias, né? E Rafael vai dar a cura para o pai de Tobias também e vai auxiliar Tobias no casamento dele para que ele não morra, né? Então aqui, tudo que a gente está falando está baseado também no catecismo e na Bíblia, e também algumas coisas estão nas revelações do Felipe, mas que também não tem nada demais, né, Felipe? Exatamente, né? Embora eu esteja relatando aqui experiências místicas pessoais que eu tive, elas vão em total concílio com a tradição da igreja, né? E com o catecismo, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. Então, o tripé da nossa fé, né, católica, né? Então, justamente como a irmã colocou aqui, sobre essa questão de Miguel, Gabriel e Rafael, que são os nomes apresentados nas Sagradas Escrituras, né? Então é isso, né? Em relação a essa questão dos anjos da guarda, né? Uma forma de criarmos intimidade com eles é justamente através da oração, do Santo Terço, através da leitura das Sagradas Escrituras e através da Santa Missa, do contato com os sacramentos. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 336, confirma a existência do anjo da guarda, quando diz: cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Felipe, como é que a gente pode ter mais intimidade com o nosso anjo da guarda?
além de rezar o Santo Anjo? Certo. Além de rezar o Santo Anjo, como eu bem coloquei aqui, a questão do Santo Terço, da Santa Missa, o contato com os sacramentos. De que maneira? Por exemplo, no momento em que você for rezar o seu terço mariano, além de você invocar o seu anjo da guarda, no momento em que você for colocar as suas intenções, coloque sim as suas intenções, mas peça também que seu anjo da guarda te inspire as intenções dele, porque ele também tem intenções dele, que são todas, claro, em comunhão, tem uma forte conexão com a sua vida, com sua missão, com você, seu anjo da guarda. As intenções que seu anjo da guarda apresenta a Deus todos os dias, as orações deles, são todas por você. Então, naquele momento que você for rezar aquele terço, o Santo Terço, você também peça que seu anjo da guarda te inspire as intenções dele, que ele tem para colocar naquele terço que você vai rezar. É uma maneira. Como eu disse também na questão da Santa Missa, tomando consciência de que ele, durante a missa, desde o começo ao fim, ele está ali do seu lado, está intercedendo e agindo sobre você. Isso vai nos dando uma consciência da sacralidade, daquele momento que da Santa Missa, né? E também no seu dia a dia. No seu dia a dia, por exemplo, ao acordar, além de invocar seu anjo da guarda, numa situação, por exemplo, de coisas do cotidiano, vá pedindo a intenção dele, vá pedindo a intercessão dele, vá pedindo um conselho dele, que ele te inspire, né? O que você deve falar, como você deve agir naquele determinado momento, naquela determinada ação que você vai fazer. Felipe, você poderia rezar a oração do Santo Anjo agora? Claro. Então, convido você a repousar a mão no seu coração, a inspirar com docilidade. Sinta os batimentos do seu coração e invoque seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, por que eu pedi para a gente colocar a mão no coração, né? Que a gente inspirasse, que a gente sentisse os batimentos cardíacos, porque existe uma forte conexão nossa com o nosso anjo da guarda, né? A missão dele, desde o momento da nossa concepção, ali ele é designado a nos acompanhar, né? E no momento ali do nosso nascimento, na primeira inspiração, existe um elo de ligação espiritual entre nós e o nosso anjo da guarda, que nos acompanha até a última expiração que nós vamos dar aqui na Terra, né? Felipe, não sei se você pode me responder essa pergunta, mas eu acho que às vezes a gente crescia, né, nas nossas famílias assim: cuidado por onde vocês andam, porque talvez o anjo da guarda não entre em certos lugares que vocês estão entrando. Digamos, uma festa, né, tipo de Halloween, digamos. Será que o anjo da guarda vai nos acompanhar numa festa dessas? Os anjos da guarda, eles nos protegem, mas eles também nos respeitam. E eles têm um forte temor a Deus. Então, alguns locais, eles não acompanham os seus protegidos. Inclusive, por exemplo, até mesmo pela televisão, né? Quando a pessoa acessa pela televisão alguma coisa que ofende o coração de Deus, os anjos, inclusive o anjo da guarda, se retira naquele momento e ali se aproxima os anjos decaídos, né? Naquele momento ali, porque os anjos, embora eles nos protejam, né, eles têm um forte temor a Deus. Tudo aquilo que fere o coração de Deus afasta a presença do nosso anjo da guarda.
E eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Vocês imaginem só, por exemplo, São Padre Pio tinha uma forte conexão com o anjo da guarda dele. Mas, em alguns momentos, o anjo da guarda de Padre Pio tinha que se ausentar para que viesse o inimigo de Deus tentar ele, para que viesse o inimigo de Deus afrontar o Padre Pio. Por que isso? Por causa do livre-arbítrio. Todos nós temos um livre-arbítrio, né? E que a gente deve fazer também esse trabalho das virtudes, de fortalecer as nossas virtudes através da oração. E como é que a gente faz isso? Imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que soube renunciar ao mal e acolher o bem. Então, por exemplo, em festas mundanas, em alguns locais, de pecado, de situações que ofendem o coração de Deus, os anjos da guarda não entram nesses locais, né? E quem entra ali, vamos dizer assim, domina aqueles ambientes, são os demônios, são os anjos decaídos. Felipe, eu estou me lembrando aqui de uma época do ano, sabe? Anterior à Quaresma, que é o Carnaval. Eu acho que tem muitos católicos ainda que, mesmo indo para a igreja, ainda continuam participando do Carnaval. E às vezes assim, não, mas eu tenho consciência de que eu não vou fazer nada errado, eu vou para o Carnaval porque eu vou me desestressar, é um momento que eu tenho de brincadeira. A pessoa que é católica, a pessoa pode dar essa desculpa e ir para o Carnaval, ou ela já deve ir para um retiro da igreja? Olha, um católico praticante, um católico que se coloca todas as manhãs sobre o sol da Virgem Maria, que é a presença eucarística, né? Ele deve guardar sua pureza, guardar sua castidade. Ele deve se preservar dessas festas mundanas. Inclusive, eu vou relatar aqui uma experiência mística. Aqui em Fortaleza nós temos uma festa que é chamada Aleluia, uma festa cristã, que acontece justamente ali no período de outra festa que chama Fortal. E o Fortal é bem parecido com o Carnaval, né? Então, durante um período do Aleluia, eu vi eu escutei um forte barulho, que parecia um barulho de trem, vamos dizer assim. Só que muitos, né? Um barulho bem maior do que o barulho de trem, né? E quando eu olhei para cima, era uma multidão de anjos que eu discerni naquele momento que eram anjos da guarda, de muitas pessoas, tudo se direcionando para um local do céu, que é o condomínio espiritual do Irapuru, que é um local aqui onde acontece a festa do Aleluia. Então, os anjos de Deus, os anjos da guarda daquelas pessoas, estavam ali naquele momento, né? Inclusive os anjos da guarda de pessoas que tinham ido para o Carnaval, para interceder por elas, para protegê-las através da intercessão. Por quê? Porque, como eu coloquei, no Fortal, no Carnaval, nessas festas mundanas, ali predomina os anjos decaídos. Ali não é local, né, de um católico devoto de Nossa Senhora. Como é que ele vai resguardar a pureza e a castidade dele? Basta você fazer uma reflexão. Será que Jesus viria comigo aqui? Aonde cabe Jesus, eu posso ir. Aonde Jesus é rejeitado e blasfemado, não só em palavras, mas através de atos, automaticamente eu não devo ir. É assim que meu anjo da guarda me ensina. Felipe, uma das primeiras vezes que eu te vi foi quando as igrejas abriram e o Padre Marcos pediu para você rezar. Era Ave Maria em várias línguas, não era isso? Sim. Você pode rezar para a gente? Posso rezar Ave Maria. Foi após uma experiência que eu tive com a santa da igreja, que meu anjo da guarda ele me direcionou após essa experiência que eu tive. E o direcionamento que ele me fez, o pedido que ele me fez foi que eu aprendesse a rezar Ave Maria em 10 idiomas, né, diferentes.
a partir do latim, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Do grego, Caire Maria que caritomene rocurius metasus eis lognemena na maison eis tais gnaicas cais elogimenos roca portes coidia suroisus Hagia Maria Mater tuteu para calidioremas rematori ora caixia horrantunta natumas. Amém. Do hebraico, Shalom alach Miriam Eliahese Adonai mek brukhat banashim bachup bitnek Yeshua Miriha kadosh haen halochan ha Tihi badenu ha hatanyata uvet monteinu. Amém. Em francês, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie de toutes les femmes. Jésus, le fruit de ton entrailles béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amém. Em italiano, Ave Maria, piena de gracia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, il benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amém. Em inglês, How Maria, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Em árabe, Assalamu alaikum ya Miriam ya mutala da matan arabu makimu barakatan tinfinisa mu barakat samrat batin kisaidna ya sur messi aidi samira ala salidia ninana nu hatala na satmontina. Amém. Em japonês, Ave Maria megumi mishita kata shiwa nata totomoni orare matsu anata wa no nutidi fukufuku sare gotanayon kuyezumu fukufuku sare tematsu Kamino hahasei Maria watatita tsitsu mumito no tameni imamushi wo mukairo tokimo oinori kudasai. Amém. Em croata, Zdravo Maria, milosti puna Gospod s tobom, blagosloviam time da tenam, blagosloviam plod Isus, Sveta Mario, Matiko Božja, modizes anam ne garniski teras i vugodši, izbriši našim. Amém. Em alemão, Gergrüßest du Maria, Vater Kinder, der Herz mit dir, du Geschbenetei unter den Frauen Geschbenetei, es sind der Frucht deines Leibes, Jesus, Heilige Maria, Mutter Gottes, bist du von Sünder, jetzt in der Ansor des Todes heimen. Em chinês, Wang Fu Maria, Ning Chong Man Chen Chong Zun Zong Zan Zai Fu No Shou Song Sang Song, de Zhi Zhi Su Zhou Song Sang Song, Chang Su Shek Bu Maria, Tu Ning Chang Sai, Harmon Shou Shou Men Su Hen Chi Tu, Changsu e Amém. Amém. Então rezei aqui em alguns idiomas, né? Aquilo que meu anjo da guarda me pediu, né? Que eu rezasse nessas línguas, nesses idiomas. Felipe Augusto, você gostaria de falar mais alguma coisa? Então, o que eu tenho para dizer hoje, a mensagem que eu tenho para dizer hoje é que toda vez que você pensa no seu anjo da guarda, o seu anjo da guarda está pensando em você. Então, através do seu pensamento, né? A Santa Teresa d'Ávila dizia: eleve o pensamento a Deus, eleve o seu pensamento a Deus na sua oração e comungue do pensamento do seu anjo da guarda. Peça a graça de você poder, junto com ele, contemplar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e que pela poderosa intercessão de Nossa Senhora das Graças e de São Miguel, que você possa cada dia mais crescer em intimidade com seu anjo da guarda. Amém. Amém. Felipe, e se alguém que estiver nos vendo em outra cidade ou até em outro estado, você como missionário, você vai em outras cidades e outros estados também? Então, vou sim em algumas outras regiões, alguns estados, alguns locais, algumas cidades, né? Juntamente, vamos dizer assim, né? Sempre quando eu faço isso, tem alguém que eu conheço ali daquela região. Certo. E você também tem o seu Instagram, que você costuma fazer orações e fazer também alguns ensinamentos, né? Isso. A gente vai colocar aqui o Instagram, Regard de l'Étoile. Quem quiser conhecer mais o Felipe Augusto,
sinta-se à vontade para começar a acompanhar o Felipe Augusto nas redes sociais, tá certo, Felipe? Amém, amém. Exatamente. No Instagram, eu rezo algumas vezes, né? Faço algumas lives oracionais e algumas lives de formação, onde os temas geralmente são temas voltados à misticidade católica. Tá certo. Então, eu espero que vocês todos tenham gostado desse tema de hoje. Eu tentei também colocar exemplos práticos, né? Exemplos que o Padre Marcos deu nas suas homilias, tá certo? Para a gente ter uma ideia de como é que é essa realidade invisível. Felipe, você poderia se despedir? Amém. Que Deus abençoe e guarde e ilumine cada um de vocês. Novamente eu digo que você possa cada dia mais crescer em intimidade com o seu anjo da guarda. E foi uma dádiva, é uma dádiva, poder hoje partilhar com vocês um pouco sobre essa realidade angélica, né, da presença do nosso anjo da guarda em nossa vida. Paz e bem. Deus abençoe. Obrigado, Felipe Augusto. Obrigada a todos que assistiram até aqui o nosso canal Momento Católico. Até a próxima.